Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred. Bom, vamos falar agora dos primeiros seguidores de Francisco. O primeiro deles era Bernardo, conhecido como Bernardo de Quintavalle. Era um amigo de Francisco da época que ele não tinha se convertido ainda, mas que era rico, mas muito mais rico do que Francisco. E eles eram amigos, né? Bernardo, apesar de toda a riqueza, né, ele era uma pessoa muito sensível, né? Muito reflexiva, e ele convidou Francisco para jantar um dia com ele, porque ele queria entender um pouco mais, né, o momento que Francisco estava vivendo. E Francisco foi, jantou com ele, conversaram bastante, e como já era tarde, Bernardo convidou Francisco para passar a noite ali. E Francisco passou, né, estava durante a noite lá, em determinado momento, Francisco acorda e vai em frente a um crucifixo, né? E começa a falar, Senhor, ele abre os braços, né? E fica falando, Senhor, Senhor, por muito tempo, né? E o Bernardo ficou muito impressionado com essa entrega e principalmente com essa integração que Francisco tinha, com esse, entre aspas, né, esse transe que ele ficava, né, e que ele vivia. E o Bernardo falou para o Francisco, Francisco, o Senhor me deu muitas riquezas, mas eu sinto que às vezes estas riquezas que Ele me deu me afastam dele. Eu queria saber qual o caminho que eu devo seguir, né? E eu estou com um dilema, ou seja, Bernardo tinha muitas dúvidas sobre qual o caminho ele deveria seguir. Muito bem, Francisco foi muito comedido, né? Foi muito cuidadoso e falou para o Bernardo, olha, amanhã a gente vai na igreja, a gente vai assistir uma missa e lá a gente vai fazer uma oração e vamos pedir um direcionamento para você. E ocorreu assim, né? No dia seguinte, bem cedo, eles foram assistir a primeira missa do dia. No caminho encontraram um amigo chamado Pedro Catani, né, que inclusive viria a ser depois, né, um dos homens de mais confiança de Francisco. Depois eu vou dar os detalhes para vocês, assim como o Bernardo, né? E o Pedro tinha o mesmo dilema, né? Estavam conversando, e ele falou: isso também me incomoda, né? E para vocês imaginarem o nível de autoconhecimento dos dois, tanto do Bernardo quanto do Pedro. E seguiram os três para a igreja. Falaram, vamos na igreja, né? E a gente vê se o Senhor vai nos iluminar, né, segundo as palavras de Francisco, né, e que direcionamento ele pode dar para vocês. Assistiram à missa. No final da missa, quando terminou a cerimônia, Francisco foi na frente e pegou o missal, né, e fez uma oração e pediu, né, que quando ele abrisse aquele missal, tivesse a resposta para os seus amigos. E ele fez isso, né? Quando ele abriu, ele leu o seguinte trecho: se queres ser perfeito, vendes tudo que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Não levem nada no caminho, nem bolsa, nem dinheiro, nem bastão, nem troca de roupa. Se alguém quiser vir comigo, renegue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Isso na verdade era uma passagem do Evangelho de São Mateus, né? Bom, eles já tiveram a sua resposta, né? Saíram da igreja, foram na casa de Bernardo e já começaram a dividir as coisas. Então, uma parte dos bens de Bernardo foi para o leprosário, aquele leprosário de São Salvador, outra para os hospitais dos pobres que tinham na região, e uma outra parte ele distribuiu para os pobres na praça. Então vocês imaginam como foi a festa, né? E depois os três, muito felizes, né, foram para Porciúncula, que era onde Francisco estava morando naquele momento, que era a capela que ele reformou, que ficava lá bem no meio da floresta. Depois de Bernardo e Pedro Catani, começaram a vir outros seguidores e seguia o mesmo padrão, ou seja, as pessoas doavam todos os seus bens, né, faziam doações, ficavam sem nada e seguiam Francisco. Então essa era uma das premissas da vida franciscana.
Acontece que Assis começou a ficar tumultuado, porque começou a aumentar o número de pessoas que seguiam Francisco, e as pessoas começaram a pensar, poxa vida, se todo mundo, né, doar tudo que tem, daqui a pouco a economia não vai estar funcionando do jeito que tem que funcionar, nem os franciscanos vão ter para quem pedir, porque todo mundo vai estar sem dinheiro, né? E levaram essa demanda para o Dom Guido, que era o bispo da região. Dom Guido, né, uma pessoa muito sábia, chamou Francisco para conversar e explicou o que estava ocorrendo. Francisco concordou que realmente essa era uma situação complicada. E Dom Guido sugeriu, né, inclusive ele se predispôs até a fazer uma doação de uma terra, de uma área, para que eles plantassem azeitonas ou qualquer outra coisa e vendessem esses produtos. Assim eles teriam uma remuneração, não precisavam ficar vivendo exclusivamente, né, de esmolas. Mas isso ia contra tudo que pregava Francisco, e Francisco foi muito claro, né? A proposta dele era viver como Jesus Cristo viveu. Então a possibilidade de ter dinheiro não ia contra os preceitos que ele tinha adotado na sua irmandade. Ou seja, ambos compreenderam o lado de um e o de outro, mas não chegaram a um consenso. E foram embora, né, cada um para o seu lado, mas Francisco ficou com aquilo na cabeça, né, o que ele poderia fazer. E depois ele voltou, né, para o Dom Guido e falou, e criou uma solução, depois de um tempinho, né? Ou seja, o que eles iam fazer? Eles iam fazer pequenos trabalhos. Então vamos supor, eu tenho que colher lá, vou usar a referência de tâmaras, tem que colher tâmaras, azeitonas, né, que era forte da região. Então eles iam nas fazendas, colhiam essas tâmaras e como pagamento eles recebiam uma parte daquilo que eles colhiam. Então eles recebiam espécie para a nutrição deles mesmo, né, para uso dos próprios franciscanos. Então tudo que eles faziam, eles pediam um pagamento como se fosse uma parte disso para comida, para fazer reformas e assim por diante, roupa, né? Colhiam algodão, então eles ganhavam algodão que transformavam em roupas, e aí chegaram num consenso. E Francisco é muito feliz, né, porque ele falava, né, ele fala no final, né, que a paciência e a sabedoria são a mesma coisa. Esse é um ensinamento que a gente traz que vale a pena refletir. A paciência e a sabedoria são a mesma coisa. Francisco e Clara, eles eram contemporâneos, porém Clara era aproximadamente 11 anos mais jovem do que Francisco. Mas desde mocinha, né, desde tenra idade, Clara já tinha tendências, ou seja, antes da conversão dela, né, ela já tinha tendências filantrópicas. Então ela gostava de visitar os pobres, ela gostava e enviava comida para os órfãos, e em função de tudo isso ela era tida em Assis como uma pessoa especial, né, uma pessoa muito admirada. E, é claro, Francisco ficou famoso, era famoso naquela época, e Clara começou a identificar em Francisco alguns pontos em comum, né? Principalmente essa questão da caridade, da preocupação com os pobres. E, né, eles acabaram se conhecendo, e foi até, se não me engano, iniciativa do próprio Francisco que eles se encontraram, e depois acabaram se encontrando várias vezes, conversando muito, né, sobre religião, sobre caridade, e se tornaram-se amigos muito próximos. No livro O Pobre de Deus, que se baseou um pouco no que Bernardo escreveu, eles contam que, de certa forma, havia até alguma coisa meio platônica entre Francisco e Clara, mas que não foi adiante em função até do que eles estavam pregando, né? E da abdicação, né, do que eles, em função da caridade e de viver, né, uma vida dedicada à religião, à igreja e a Cristo. Clara tinha por volta de 18 anos. Naquele domingo de Ramos, ela se arrumou de uma forma toda especial, colocou a sua melhor roupa,
se perfumou, se preparou. Tanto que a mãe dela, a dona Hortolana, e as duas irmãs, Inês e Beatriz, né, até estranharam, porque não era muito do feitio dela ter esse tipo de preocupação. E eles foram, né, a família foi para a missa, e durante toda a missa, Clara esteve assim muito emocionada, chorando em alguns momentos, né? Então foi um momento muito especial aquela missa. E no final da missa, o Dom Guido, lembram-se do Dom Guido, ele atravessou a igreja inteira, Clara estava mais para a parte de trás, né, da igreja, e entregou para ela um ramo bento, né? Um ramo que foi benzido justamente naquela data, na missa de Domingo de Ramos. Né? E aí ela continuou chorando, né? Ou seja, aquela missa foi um momento muito especial para Clara. Pois bem, naquele Domingo de Ramos, que era 18 de março de 1212, Clara fugiu de casa, fugiu à noite. Né? E ela foi aonde? Ela saiu de casa, fugiu, ninguém viu ela escapando, né? E ela foi em Porciúncula, na igreja Santa Maria dos Anjos, onde estava Francisco com seus frades, né, aguardando ela chegar. E quando ela chegou, já estava previamente combinado, né, eles fizeram a admissão dela na ordem. Foi a primeira mulher, né, a ser admitida na ordem dos franciscanos. Então, o que eles fizeram? Cortaram o cabelo dela e ela fez um juramento perpétuo, né, que era de pobreza, castidade e obediência. Acontece que, segundo até os escritos da época, Clara queria viver uma vida como a de Francisco, né? Queria pregar a palavra, estar em contato com os pobres, só que naquele momento as mulheres que faziam parte do clero não tinham uma vida tão ativa. Então ela passou a ter mais uma vida enclausurada, né? Em ambiente fechado, né? Então ela acabou se retirando e se dedicando muito mais à oração. Por outro lado, isso complementava um lado de Francisco, né? Que com toda aquela correria, né, de pregar a palavra, sair, ir para outras cidades, né, não conseguia dar o peso à oração. Então, de certa forma, eles se complementaram. Lembram da irmã da Clara, a Inês, não é? Uma das irmãs? Pois é, ela tinha 15 anos e a família depositou todas as esperanças de ter alguém, uma filha normal, que casasse, normal entre aspas, é claro, né, para aquele momento histórico, né, e casasse, tivesse filho, que constituísse família, né, depositaram todas essas esperanças em Inês. Mas, né, Inês não estava muito envolvida nisso. E ela acabou fugindo de casa. Ela fugiu mais cedo do que Clara. Clara saiu de casa aos 18 anos, Inês saiu aos 15. E Inês foi ao mosteiro onde Clara estava recolhida. Só que dessa vez a reação da família foi diferente. Eles tinham um parente militar chamado Monaldo, né? E eles pediram para esse parente ir recuperar, né, Inês e trazê-la de volta. Esse parente juntou uma tropa com 12 pessoas, né, e eles invadiram, assim, durante a noite, né, o mosteiro, quebraram, derrubaram porta e foram até o quarto onde estava Inês, pegaram ela pelo cabelo e começaram a arrastá-la. Só que aconteceu, né, começaram a arrastar, em determinado momento ela ficou tão pesada que eles não conseguiam puxar. E aí um não puxava, juntaram dois, juntaram as 12 pessoas e eles não conseguiam mover a Inês. Nesse momento, o Monaldo ficou muito irritado, né? E ele levantou a mão assim para dar um tapa na Inês, né? Quando ele levantou a mão, o que aconteceu? A mão dele ficou paralisada e deu uma dor enorme, uma dor fortíssima. Nesse momento aparece Clara. E Clara fala pro Monaldo e para toda aquela tropa que estava lá: não estáis vendo o milagre? Nem vocês, nem um batalhão inteiro serão capazes de movê-la. E os soldados, né, ficaram muito assustados, todos foram embora e viram que não tinha como tirar Inês de lá. Mas a energia, né, de Clara, que depois passou para Inês, né, isso era muito forte. E logo depois, a mãe de Clara, a dona Hortolana, e a outra irmã, né, que era a Beatriz,
também se mudaram para o mosteiro. Olha que interessante. No início, né, elas eram chamadas de Damianitas, né? Depois Clara mudou esse nome e escolheu Dama dos Pobres. Mas com o tempo, né, houve uma mudança de nome e hoje elas são conhecidas como as Clarissas.